Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E você vai ver hoje uma matéria especial sobre a dificuldade daqueles que ajudam a formar muitos profissionais, o professor. O que diz a lei? Como é o dia a dia em sala de aula? Tribunal Superior do Trabalho participa da terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil. E as novidades no Brasil sobre as formas de combater os acidentes de trabalho no país. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. O combate ao trabalho infantil é um desafio mundial. Nos últimos 20 anos, o Brasil conseguiu afastar mais de 120 mil crianças desse tipo de atividade ilegal. Durante 3 dias, representantes de mais de 100 países estiveram reunidos em Brasília para debater a questão na terceira Conferência Global sobre o Trabalho Infantil. Ministros do TST também participaram do evento. Atualmente, existem mais de 168 milhões de crianças trabalhando no mundo e metade delas atua nas piores formas de trabalho infantil, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho. Eu acordava às 5 horas, aí nós colocava as coisas no carrinho e descia. Aí nós arrumava as coisas lá na feira e aí a gente vendia. Eu queria estar brincando. Não fazendo outra coisa mais do que estar trabalhando. Mas o Brasil avança nessa luta. E por ter reduzido em 57% o número de crianças e adolescentes entre 1992 e 2011 em situação de trabalho infantil, foi sede da terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil. O objetivo do evento é fazer um balanço das ações de combate ao trabalho infantil, aprofundar a troca de experiências entre países e regiões e acelerar a erradicação das piores formas do trabalho infantil. Eu acho que o grande resultado dessa conferência é a Carta de Brasília, que vem sendo negociada já com todos os países participantes dessa conferência e é onde esses países eles reafirmam seu compromisso com a eliminação do trabalho infantil. A atuação do Poder Judiciário na erradicação do trabalho infantil foi um dos principais temas discutidos. E a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Arruda, mediou o debate. Cada vez que existe uma política pública, e o governo brasileiro tem várias que envolvem o trabalho infantil, os estados e municípios são responsáveis pela efetivação dessas políticas. Muitas vezes não é isso que acontece. Então o Ministério Público aciona o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário garanta a efetivação dessa política, principalmente se voltada para a questão de erradicação e de combate ao trabalho de crianças e adolescentes. Desde 2011, o Tribunal Superior do Trabalho atua no combate ao trabalho infantil, por meio da Comissão para a Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho. Um programa que funcionaria similar ao que hoje existe para o combate a acidentes de trabalho. Ou seja, ele teria a responsabilidade de divulgação, de educação, de formação de magistrados e de participação da sociedade na conscientização do tema. E você pode denunciar casos de trabalho infantil para o Tribunal Superior do Trabalho. O telefone é 0800 644 3444. E eles são a porta para o conhecimento. Para ser um médico, advogado, jornalista, todos precisam deles, os professores. Hoje o TVTST apresenta uma matéria especial sobre esses profissionais que têm o papel de educar. O que diz a lei? Quais são os direitos trabalhistas de um professor? A reportagem é de Nathalie Machado. Na sala de aula, ele dá um show à parte. Temos então... E para isso, além do conteúdo guardado na cabeça, o figurino tem que estar completo. Eu estou falando do complemento, as pantufas.
É assim que ele também consegue atrair a atenção dos alunos nas puxadas aulas de física. Fazendo essas brincadeiras, fazendo que a gente fique intertido na aula é muito melhor, porque involuntariamente a gente está intertido na aula e fica muito mais fácil da gente aprender. Ele é Clementino Castelo Branco Neto. Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Brasília, sempre deu aula em escolas particulares e hoje o foco é o cursinho pré-vestibular. Se não tem gravidade, quanto vale o peso? São 17 anos dando aula todos os dias para adolescentes. E por que você escolheu o professor Neto, assim como você é conhecido da aula para as escolas particulares? Foi mais uma coincidência. Eu comecei numa escola particular por acaso, estava terminando engenharia mecânica e um amigo me chamou para dar aula, para dar uma ajuda que faltava um professor. E o que já enfoca a falta de professores no Brasil. Ele chamou para dar uma aula, eu me apaixonei pela sala de aula e fiquei nela. Criatividade é o que não falta para este professor que trabalha 70 horas por semana. Por dia útil, são 14 horas. O grande ponto da sala de aula é que através de você consegue ajudar alguém a se tornar melhor do que você. Então, no sucesso de alguém, na melhoria dele, é a sua recompensa. E desculpa, mas raras são as profissões que têm esse grande sabor. Hoje no Brasil, 2.479.665 pessoas exercem funções docentes tanto na educação básica quanto na superior. Isso quer dizer que todas elas estão diretamente ligadas às escolas, mas nem sempre estão nas salas de aula. Podem exercer outras funções, como na coordenação ou na secretaria. A profissão do professor é amparada pela lei federal que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, com princípios constitucionais. Este representante da categoria em Brasília acredita que só a LDB não é suficiente. As leis elas não têm sido plenas, ou seja, o professor ele não está ainda totalmente protegido na profissão que exerce. Muitas vezes os municípios e estados, inclusive, não fazem essa complementação do ponto de vista legal e o professor fica amparado pela lei geral, que é feita pela Constituição brasileira, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que não especifica as realidades dos estados e municípios. Ou seja, nós precisamos aperfeiçoar essa legislação dentro dos estados e dos municípios. O piso salarial é de R$ 1.567. Por conta disso, há quem trabalhe para ganhar por aula e também há quem prefira cumprir a carga horária determinada. A Lei do Piso Nacional institui ainda a seguinte regra: os professores do Magistério Público da Educação Básica devem reservar 33% da carga horária para o planejamento das aulas. O tempo pode ser utilizado na escola ou ainda fazendo cursos específicos. A aposentadoria desses profissionais também é diferenciada. Temos situações dentro da própria carreira do magistério que pode ter a especial ou sair da regra especial, Então, a mulher no magistério, ela pode se aposentar aos 50 anos, tendo 25 anos de magistério. E se ela não estiver com os 25 anos de magistério, ou não estiver na sala de aula, ou numa função reconhecida como tal, ela vai para a regra também de 55. Então, sai da especial do magistério e se aposenta aos 55. O homem tem aposentadoria especial no magistério, em sala de aula aos 55, saindo da regra especial e, portanto, ele se aposenta como professor aos 60. Aí você tem o trabalhador comum, que ele já é regido por uma outra regra de aposentadoria, que aí você já vai a mulher para 60 anos, o homem para 65 anos. Dedicação e amor. Palavras que esses profissionais carregam cada vez que começam a ensinar. Este é o Vitor. Há 7 anos ele não encontra a professora preferida. Como é que está essa expectativa aí para encontrar essa professora? Porque ela foi muito marcante para você, não foi? Foi sim, nossa, tá muito grande, assim. Eu queria vê-la, ver como ela está, ver se os alunos ainda gostam mesmo dela, como a gente da 8ª série gostava dela. Minutos antes do encontro, uma conversa já ansiosa. Vitor não conseguia esconder o nervosismo, nem a professora Roseli. O sorriso dela tentava disfarçar o coração acelerado, um momento que ela jamais imaginou viver. Todo mundo ficou emocionado aqui com o encontro de vocês. Professora, deu para segurar esse coração? Tá quase saindo pela boca.
Como é que é para a senhora, depois de tanto tempo, encontrar o Vitor quase formando já, né? É um orgulho de mãe, porque o professor dedicado, né, ele quer o sucesso de todos os alunos. E aí, quando a gente recebe uma notícia dessa, que está bem sucedido, se tornou um homem digno, colaborando com a sociedade, é o melhor pagamento que a gente tem. Agora, você estava contando também um pouquinho, cursou matemática por conta da professora? Comecei um semestre de matemática, porque assim, porque eu acho matemática ainda uma matéria ótima, tem muitos desafios e que pode ajudar muito ainda, né? Tanto em assuntos diversos no país como no mundo. Roseli não cansa de dizer, ela ama o que faz. Amo a matemática e eu procuro passar essa paixão para eles e mostrar que eles podem ser o que eles quiserem. É só um pouquinho de dedicação. Eu digo que a minha sala de aula faz parte da minha vida. Eu tenho o prazer de trabalhar, chegar em casa mentalmente exausto, mas com um sorriso no rosto. E isso não tem preço. E o Dia do Professor passou a ser comemorado em 1963, quando um decreto oficializou a educação no Brasil, que começou em 15 de outubro de 1827. E não perca, no próximo bloco, o Tribunal Superior do Trabalho reduz indenização por danos morais a um ex-funcionário de um banco. Saiba o porquê em instantes. A gente volta já. Acessibilidade e superação da deficiência foram temas de uma exposição no Tribunal Superior do Trabalho. Veja com João Fagundes Neto. Artes plásticas e literatura. A exposição reúne obras de 10 artistas, todos eles com algum tipo de deficiência e que conseguiram provar que, por meio da arte, é possível superar desafios, dificuldades e limites, por maiores que eles pareçam. Quando a gente fala sobre arte visual, a primeira ideia que vem à cabeça, lógico, é apreciar essa arte com os olhos. Mas como fica a situação de quem tem um problema na visão? É preciso também superar esses limites. O exemplo está aqui, né, Lúcia? Nesta sessão, os quadros são apreciados com as mãos. Com as mãos. Então, a pessoa que já nasceu com uma deficiência visual, que nunca enxergou, ela vai chegar aqui, tem uma etiqueta em braille. Então, ela vai ler na etiqueta o nome do artista, o nome da obra, as dimensões, o preço, e ela vai tocar na obra. Dos quadros táteis do pintor Flávio Luiz, passando por cerâmicas e esculturas de outros artistas cegos, até os versos da escritora Eva Leite, que é tetraplégica e manuseia a caneta com a boca para registrar suas ideias. Surgiu a ideia de um canudinho, tipo um canudinho de madeira acoplado à boca. E pronto, eu fui embora, digitando meu livro, comecei a escrever e já tinha tudo pronto na cabeça, né? Era só passar para o computador. A leitura é de Alda Flores. Ser mulher é ser mãe, esposa, cidadã e, sobretudo, sensual. Charmosa, elegante, bonita, cheirosa. E vista em você. Seja modesta, porém cultive a vaidade. Sem exageros, a autoestima é tudo. As obras estão à venda e o dinheiro vai para os autores, como incentivo para que eles continuem o trabalho como artistas. Eu acho que as pessoas com deficiências físicas, elas têm mais habilidades em relação a isso, porque elas conseguem observar esse dom de Deus que tem em cada um de nós. Convidamos o ministro do TST, Alexandre Agra, para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Confira. Eu queria saber se o empregado que trabalha por produção tem direito à hora extra. Sim, se por acaso
ele trabalhar em horário extraordinário. Por exemplo, o empregado que recebe por comissão, ele trabalha por produção. Então, se além do tempo em que ele estiver realizando as vendas dele, ele ainda fizer vendas num horário superior àquele horário que é o legal, nesse caso ele vai ter direito a horas extras. Se a produção dele, no entanto, se der tão somente durante o período que corresponderia à jornada normal dele, ele não vai ter direito a hora extra. TST reduz indenização por danos morais que vai ser paga para um ex-funcionário do Banco Bradesco. Ao invés de R$ 226 mil, ele vai receber R$ 30 mil de indenização. Saiba o porquê na reportagem de Cláudia Almeida. O julgamento teve início com o voto do ministro Alexandre Belmonte, que havia pedido vista do processo. Ele explicou que o bancário sofria de LER, lesão por esforço repetitivo, e que, por isso, perdeu parcialmente a capacidade para o trabalho. O TRT da Bahia condenou o banco a indenizar o funcionário por danos materiais em R$ 226 mil e o mesmo valor para os danos morais. Mas o ministro Alexandre Belmonte reduziu o pagamento dos danos morais para R$ 30 mil e justificou. Dessa forma, entendo que há uma desproporção no valor da indenização, notadamente quando se observa que a incapacidade laboral é parcial. Com efeito, este colégio no tribunal tem fixado em casos idênticos aos autos, em que o trabalhador foi acometido de Lerdort, a síndrome do túnel do carpo, valor de indenização inferior a R$ 30 mil, entendendo que este valor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Houve divergência. Para o ministro Hugo Scheuermann, o valor de R$ 226 mil não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, em função desses aspectos, eu acompanho o voto do ministro relator no sentido da redução do seu valor, porque efetivamente ele está bem acima daqueles valores normalmente fixados, como bem apontado no voto do ministro relator. Mas, por maioria, os ministros entenderam que a indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano e que, no caso, o ex-bancário perdeu parcialmente a capacidade para o trabalho. Por isso, o valor da indenização deve ser mesmo reduzida para R$ 30 mil. E não perca no próximo bloco as novidades no Brasil sobre as formas de combate aos acidentes de trabalho. A gente volta já. Garantir a segurança do trabalhador tem sido um desafio no país. Para alguns especialistas, não adianta apenas tratar ou minimizar os danos sofridos pela vítima, mas sim eliminar os riscos de acidente. A repórter Cristiane Meirelles conversou sobre o assunto com o engenheiro Beda Barcoquebas, que é doutor pela Universidade Politécnica de Catalunha, na Espanha. É o que você confere agora na entrevista especial. Olá, professor Beda, muito obrigada pela entrevista. Tem acontecido um despertar na prevenção de acidentes de trabalho e eu gostaria de saber do senhor qual é a participação da engenharia de segurança nesse processo. Bom, é o despertar porque já é uma coisa que a segurança do trabalho, ela já preconiza que a gente deve trabalhar na eliminação do risco, né? Mas o conceito que se utiliza muito é o da UEPI, é a conceituação da proteção, onde a proteção não é o conceito ideal da segurança. Então, esse novo despertar vem buscando fazer com que a segurança do trabalho identifique melhor o risco, quantifique melhor o risco. E, tendo esses estudos, ele vai buscar eliminar esses riscos para que o trabalhador não sofra, vamos assim dizer, a consequência de um dano, ou seja, na realidade, quando eu entrego um EPI, o conceito antigo de se dar EPI, né, de dizer que fazer segurança é dar EPI, isso é uma coisa, não é nem do século passado,
É mais antigo que isso, né? Então, a gente tem, quando dá o EPI, eu não evito o acidente, eu minimizo a consequência do acidente, eu diminuo só o dano ao trabalhador. Então, esse novo despertar que a engenharia de segurança está trabalhando e a gente vem buscando fazer isso, é quantificar melhor os riscos, é estudar melhor os riscos, é identificar melhor os riscos para, tendo esse conhecimento, eliminá-los, buscar formas, técnicas de que eu elimine esse risco e faça com que o trabalhador possa trabalhar livre de um dano. O senhor poderia dar um exemplo do modelo atual que tem sido praticado e o modelo adequado na prática? Um dos exemplos que eu dou, muito comum, né, é as pessoas da EPI para o trabalhador a riscos elétricos. O que é que eu faço? Nada, eu tenho que trabalhar no equipamento desenergizado. Eu tenho que buscar maneiras técnicas suficientes para trabalhar naquele painel elétrico desenergizado. Aí sim, eu garanto que não vai ter o acidente elétrico e não dá simplesmente um EPI. O EPI, dependendo, pode ou não salvar a vida do trabalhador, né? Então, mas isso tem uma base. A base é eliminar o risco, mas também a base, uma das principais técnicas, tá certo, que a gente tem de prevenção de acidentes é o conhecimento. Não adianta, olha, a base passa pelo conhecimento, em todos os níveis. Não adianta. Eu tenho experiências onde a gente conhece o seguinte, várias empresas, bastante treinamento para o operário, para a base, vamos assim dizer. E a cadeia de mando? E os engenheiros? E os seus dirigentes? Têm conhecimento de segurança? Não tem ideia do que se trata. Então, a base tem que se começar com a capacitação, conhecimento de segurança do trabalho desde o topo da pirâmide. Ou seja, a gente tem que trabalhar segurança capacitação em todos os níveis. Então eu costumo dizer o seguinte, se você chegar para um empresário, para um comandante, vamos assim dizer, de qualquer serviço, se ele tiver consciência do benefício que a segurança do trabalho traz para ele, para a empresa, para a sociedade, para todos, se a gente conseguir convencê-lo, ele vai fazer segurança. E isso que eu ia perguntar para o senhor, a engenharia de segurança, ela pode ser bem mais utilizada na prevenção de acidentes de trabalho? Pode e deve, ela tem que ser proativa. Veja, eu costumo dizer, o engenheiro de segurança tem que ser aquela pessoa que está no meio da produção, ele tem que ser proativo, ele tem que estar medindo, ele tem que estar quantificando, ele tem que estar analisando o processo produtivo para, na análise do processo produtivo, ele eliminar o risco. Eu costumo dizer, eliminar o risco na sua origem e não trabalhar na consequência do acidente. Eu vou para a origem, mas para isso eu tenho que conhecer a produção. Eu tenho que conhecer todos os passos a passo da produção, todo o passo a passo da atividade do homem. Porque qual é o maior fator? O maior fator do trabalho é o homem. A gente tem que pensar o seguinte, eu brinco e digo muito aos meus alunos, é engenharia de segurança, é engenharia humana. Eu trabalho para dignificar o homem. O trabalho dignifica o homem. Então, como vários colegas dizem, né? O trabalho, tá certo? É para eu melhorar minha qualidade de vida e não eu piorar minha qualidade de vida. Ok. Professor Beda, e para a gente encerrar, de que forma esse processo todo ele pode ser transformado na prática? Isso é uma educação, isso é uma mudança de cultura? Olha, mudança de cultura é uma coisa que é lenta. Não podemos dizer que isso é de imediato, mas se pode dar passos largos imediatamente, não tenha dúvida. Pode-se dar passos largos. Como? Voltando ao que eu comento desde o início, valorizar o homem. Fundamentalmente, valorizar o homem e não a máquina. Aquele conceito que a gente tinha que a máquina quebra, eu troco, o homem se acidenta, eu troco. Isso tem que acabar, isso não existe, isso não pode existir mais. Eu costumo dizer, olha, faça segurança. Primeiro porque é lei, não tem o que discutir. Lei se cumpre. Faça segurança porque é caro. Perde-se todo mundo, perde todo mundo. Né? Gera grandes responsabilidades civil, penal e etc. E porque tem um ser superior
quem quiser que o chame de Deus, Senhor, quem quer que seja, um ser superior que nos manda fazer segurança. Então, faça segurança, porque todas essas variáveis, e esse ser que coordena esse mundo da gente, que eu acredito que tem alguém coordenando isso. Então, ele manda a gente fazer. Por que não fazer? Ok, professor Beda, muito obrigada pela sua participação no TVT-ST. E o TVT-ST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TVT-ST e eu espero você. Até lá!